Olá, seja bem-vindo ao curso Sistemas para a Internet. Você está acessando a disciplina Sistemas para a Internet, que será dividida em 4 videoaulas abordando os principais assuntos dessa disciplina. Meu nome é Rafael e você pode estar entrando em contato para esclarecer eventuais dúvidas pelo e-mail grupo4pi@outlook.com. Qual o objetivo da disciplina? O objetivo é adquirir uma visão geral dos fundamentos, arquiteturas, tecnologias e tendências de sistemas para a internet, identificar, analisar e comparar tais aspectos, contextualizando o mercado de sistemas para a internet, bem como a atuação do profissional nesta área. Aqui podemos ver o índice da videoaula 1, que vamos falar sobre sistemas e os demais assuntos relacionados a essa parte. Vamos começar. O que é um sistema? O que é um sistema? O conceito de sistema é uma das mais simples de se escrever, um dos mais abrangentes de se aplicar, bem como dos mais difíceis de se compreender completamente. Um sistema pode ser definido como um conjunto de elementos interrelacionados que interagem no desempenho de uma função. É uma definição tão abrangente que pode ser usada em uma grande variedade de contextos. Vamos para o próximo slide. Tipos de sistemas. Sistemas físicos ou concretos, quando compostos de equipamentos, de maquinaria e de objetos e coisas reais. Equipamentos, objetos, hardwares, por exemplo, o mouse, a impressora, esses concretos, esses físicos, fazem parte do sistema físico. Sistemas conceptuais ou sistemas abstratos, quando compostos são conceitos planos, hipóteses e ideias que muitas vezes só existem no pensamento das pessoas. Conceitos, planos, ideias. O software, por exemplo, é um sistema conceitual ou um sistema abstrato. Na realidade, há uma complementaridade entre sistemas físicos e abstratos. Os sistemas físicos precisam de um sistema abstrato para funcionar, e os sistemas abstratos somente se realizam quando aplicados a um sistema físico, ou seja, eles estão completamente relacionados. Vamos para o próximo slide. Exemplos de sistemas. Aqui eu dei 3 exemplos. O sistema econômico, que é uma das funções é manter os recursos da economia em circulação. O sistema computacional, que atender a uma determinada necessidade de processamento de informações de algum usuário ou de vários. E o sistema solar, que é manter os planetas girando em torno do Sol. Claro, isso são os conceitos mais brutos. Lógico, se a gente aprofundar, terão mais conceitos dentro desses sistemas. O que é um subsistema? São partes do sistema que processam todas as atividades que constituem o sistema. É um sistema inferior a algum sistema mais amplo, ou seja, um sistema pode ser o subsistema de um outro sistema. Aqui eu dei alguns exemplos como o sistema humano e o sistema de transporte. Aqui eu dei alguns exemplos. O sistema do organismo humano, o sistema ósseo, que é o subsistema do organismo humano, e o sistema nervoso, que também é um subsistema do organismo humano. O sistema de transporte, o rodoviário e o ferroviário, e o tráfego são subsistemas dos dois, e as tarifas também é um subsistema tanto do rodoviário quanto do ferroviário. Classificação dos sistemas. Sistema fechado. O que é? Um sistema fechado tem poucas entradas e poucas saídas com relação ao ambiente externo. Classificação dos sistemas. Sistema fechado. Sistema fechado tem poucas entradas e poucas saídas com relação ao ambiente externo. E essas saídas são bem conhecidas e guardam entre si uma relação de causa e efeito. A uma determinada entrada, causa, ocorre sempre uma determinada saída, efeito. Por essa razão, o sistema fechado também é chamado de sistema mecânico ou orgânico. Sistema aberto. O sistema aberto tem uma variedade enorme de entradas e de saídas com relação ao ambiente externo. Essas entradas e saídas não são bem conhecidas em suas relações de causa e efeito. Sistema aberto. O sistema aberto tem uma variedade enorme de entradas e de saídas com relação ao ambiente externo. Essas entradas e saídas não são bem conhecidas e suas relações de causa e efeito são indeterminadas.
Por essa razão, o sistema aberto também é chamado de sistema orgânico. Ele interage continuamente com o seu meio para reabastecimento de material, energia e informação. Então, sempre quando tem alguma mudança no ambiente, como ele interage diretamente, continuamente, ele tem a necessidade de se adaptar para conseguir ter esse reabastecimento de material. Exemplos do sistema educacional, empresa, livraria, etc. Elementos de um sistema. Elementos inerentes são componentes internos criados especificamente para o sistema, ou seja, a placa-mãe de um computador ela é criada exatamente para o computador, então ela é um componente inerente. Transientes são elementos já existentes que interagem por um certo período com o sistema, ou seja, nós temos um sistema hospitalar e chega um paciente. Assim que ele sai, ele deixa de interagir com o sistema, ou seja, ele é um elemento transiente. Analisando os elementos de um sistema, percebemos que alguns são mais importantes do que outros, mas isso depende da visão de cada um. Por exemplo, em uma biblioteca, os livros são mais importantes que as estantes e as estantes mais que a bibliotecária. Para outra pessoa, pode ser ao contrário, as estantes ser mais importantes que os livros e os livros mais que a bibliotecária, e assim por diante. Varia de acordo com a visão e a opinião de cada um. Ambiente. O que é o ambiente? É tudo que envolve a empresa e tudo que está além das fronteiras ou limite da organização. Ambiente é caracterizado por intensa competição, dificuldades econômicas, mudanças tecnológicas, incertezas sobre políticas governamentais e outros fatores que ameaçam o seu futuro. Ou seja, ambiente é tudo aquilo que está em volta do sistema. O sistema ele está inserido dentro de outro sistema. Existem vários sistemas em torno de um sistema. Esses sistemas em torno desse sistema principal é chamado de ambiente, onde tem a competitividade, as dificuldades, as economias, e isso influencia, de certa forma, dentro do sistema principal. Sistema baseado em computador. Um sistema computacional consiste no conjunto de dispositivos eletrônicos, o hardware, capaz de processar informações de acordo com o programa, o software. O software mais importante é o sistema operacional, porque ele fornece as bases para a execução das aplicações, a quais o usuário deseja executar. Exemplos de sistemas operacionais são o Windows e o Linux. O hardware. O que seria o hardware? O hardware é a parte física do computador, ou seja, a placa-mãe, a memória, a placa de vídeo, toda a parte interna seria o hardware. O software seria os programas executados no hardware, como o sistema operacional, aplicativos, player de música, player de vídeos e entre outros. Usuários. Usuários são também elementos centrais no desenvolvimento de um sistema baseado em computador, pois eles desenvolvem as tecnologias usadas nas construções dos hardwares e na elaboração dos softwares. Tarefas e procedimentos. As tarefas ou procedimentos compreendem as atividades que o sistema realiza ou permite realizar. As tarefas caracterizam a funcionalidade do sistema e devem permitir aos usuários satisfazer as suas metas. Documentação. A documentação são os manuais onde o cliente pode se informar das questões técnicas básicas, das funcionalidades do sistema que descrevem suas estruturas e o funcionamento. Estes últimos são fundamentais durante o desenvolvimento do sistema, para a comunicação entre a equipe de desenvolvimento e para a transição entre as suas diversas etapas, e durante a manutenção de um sistema em sua fase operacional. Aqui eu citei alguns exemplos de sistemas baseados em computador. Sistemas de automação bancária, de controle acadêmico, de controle de elevadores e assim por diante. Bom, termina aqui a aula de sistemas. Lembrando que disponibilizamos uma lista de exercícios e materiais complementares sobre essa aula, onde você poderá estar aprofundando mais os seus conhecimentos. Espero que tenha gostado da aula. Até a próxima videoaula.